Fala, meus queridos! Olha só, estamos de volta aí, tá? Vamos continuar aí falando de gramática, né? Até porque o professor aqui é de gramática, não tem como falar de outra coisa. E aí, galera, olha só, nós vamos continuar com um assunto. Na realidade, a gente não vai continuar, a gente vai esticar esse assunto. Presta bem atenção. Olha só, nós estamos no capítulo 3, certo? Na unidade 3 do nosso livro. Porém, o professor vai puxar um assunto que poderia ali você não estudar. Veja bem, nós vamos estudar hoje sobre o sujeito indeterminado e sujeito inexistente, completando aí essa viagem maluca sobre os tipos de sujeito. Lembrando que nós estudamos o sujeito simples, o sujeito composto, o oculto. Agora vamos estudar o indeterminado e a oração sem sujeito, que hoje você vai entender e compreender porque esse termo essencial, por algumas vezes, não estará presente na sua oração. É até estranho falar isso, não é mesmo? Se eu estou falando de termo essencial, como é que pode ele não ter na oração? Mas olha só, nessa aula de hoje você vai entender por que isso acontece. Beleza, galera? Veja bem, vamos começar primeiro dando aquela recapituladazinha sobre o sujeito oculto, tá bom? Olha só, o professor colocou aqui no quadro para vocês, falando desse sujeito oculto, mas veja bem, é interessante antes você lembrar do conceito, né, não? Olha só, o sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração, certo? Mas você vai determiná-lo ou pela desinência ou até mesmo pelo contexto, julgando pelo contexto. Vamos entender, mas antes, compreenda. Você não pode ter nenhum termo que represente o sujeito. Se você tem um termo que represente o sujeito expresso na sua oração, automaticamente você não vai ter um sujeito oculto. Então se liga com isso aqui. Olha só, galera, nesse primeiro exemplo, coisa básica, não é mesmo? Olha só. Eu e Maria dançamos por toda a noite. Foi um baile maluco. Veja bem, para compreender o sujeito, achar o sujeito, a primeira coisa eu tenho no verbo, né? Vamos lá, a gente dá aquela velha circuladinha no verbo que o professor falou para vocês, que é lembrando que toda análise sintática ela circula no verbo, então não vacila com isso não, vai no verbo, cara, dá mole não, vamos lá. Eu e Maria dançamos por toda a noite, verbos dançamos, nós vamos fazer aquela perguntinha pro verbo. Quem é que dançamos ou quem dançamos, né? Quem dançou por toda a noite? O verbo vai te dar aquela resposta marota, eu e Maria. Legal. Veja bem, eu e Maria, automaticamente a resposta que o verbo vai te dar será o sujeito. Neste caso, o sujeito vai ser um sujeito composto. Por quê? Eu tenho dois núcleos, certo? Duas palavras que estão ali relacionadas diretamente com o verbo. Então, se eu tenho mais de um núcleo, automaticamente meu sujeito é composto. O verbo aqui, ele está na primeira pessoa, no caso, né, do plural, porém, ele não está isolado. Então, entenda, para o sujeito oculto, seu verbo deve estar isolado e eu não posso ter nenhum termo que vai representar o sujeito. Vamos mudar essa situação? Tchau, tchau, eu e Maria. Não vou expressar mais essa galerinha, né? A minha parceira de dança. E agora eu vou colocar aqui, ó, dançamos por toda a noite. Vamos identificar o sujeito. Veja bem, dançamos por toda a noite. Eu tenho esse verbo, vou fazer a perguntinha. Quem é que dançamos por toda a noite? Certo? Para achar o sujeito, eu passo a compreender e vejo que o meu sujeito não está expresso na oração. Porém, pela desinência ou pelo contexto, eu vou compreender e achar o meu sujeito. Olha só, galera, o sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito desinencial, não é mesmo? Então, pela desinência do verbo, eu consigo achar o sujeito. A desinência vai implicar na pessoa a mesma coisa que tivesse oculto aqui, nós. Eu posso falar, nós dançamos por toda a noite, pois quando eu faço a pergunta, quem é que dançamos? Quem dançamos por toda a noite? Nós. Então, se você acha ali a primeira pessoa do plural, automaticamente eu vou configurar isso aqui como sujeito oculto, certo? Oculto por quê? Porque o nós está ocultado no seu verbo. Não está expresso, mas você sabe quem cometeu a ação, não é mesmo? Então, galerinha, seguindo na mesma vibe, naquela mesma pegada, você sempre vai puxar pela desinência. Olha só nesse exemplo. Comprei um Fusca velho, ô louco. Comprei um Fuscão para dar rolê na cidade. Então, percebe que esse é o verbo comprei. Quem é que comprei? Opa, quem comprei? Eu. Galera, se eu achei o eu, entenda, o eu estará ocultado. Se você acha a primeira pessoa do singular, entenda, seu sujeito é oculto. Por quê? Essa pessoa verbal está ocultada dentro do verbo. Através da desinência ou julgando pelo contexto, fazendo a pergunta, eu consigo achar quem cometeu a ação. Neste caso foi eu. Então entenda, você terá essas pessoas aqui para identificar que é sujeito oculto, tá bom? Se liga. Olha só, ganhasse um Fusca velho. Veja bem, eu posso falar,
de certa forma, que tu ganhasse um Fusca velho. Entenda, achou ali a segunda pessoa do singular, você terá um sujeito oculto, perfeito? Olha aqui, no mesmo caso, ganhastes um Fusca velho, certo? Ô, professor, tá doido, o professor tá falando velho aqui, não tem nem velho, só ponto final, ganhaste um Fusca, perdão, porque eu puxei para outra oração, não é mesmo? Então, beleza, ganhaste um Fusca, este é o verbo, e eu posso falar aqui que vós ganhastes um Fusca, entende? Então a segunda pessoa aí do meu plural vai configurar também como sujeito oculto. Agora se liga nisso aqui, presta bem atenção. Para ser sujeito oculto, eu vou identificar ocultado no meu verbo a primeira, a segunda pessoa do singular, a primeira e a segunda pessoa do plural e também a terceira pessoa do singular. Se liga nisso aqui. Ganhou um Fusca. Quem ganhou? Poderia falar ele, não é mesmo? Automaticamente teria um sujeito oculto. Mas se liga. Toma muito cuidado com essa situação da terceira pessoa no singular, certo? Alguns gramáticos vão dizer, a terceira pessoa do singular é indeterminado. Não, não, não. Terceira pessoa do singular isolado, sem nenhum termo de auxílio, entenda, você terá um sujeito oculto, beleza? Então, para recapitular, sujeito oculto nós teremos primeira e segunda pessoa do singular do plural e a terceira pessoa do singular também, beleza? Mas se liga com essa terceira pessoa do singular, você vai entender agora. Vamos para o sujeito indeterminado, galerinha, vamos nessa! Sujeito indeterminado. Veja bem, sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que você não consegue determinar nem pelo contexto e nem pela desinência. De certa forma, o falante não conhece ou não quer determinar o sujeito, certo? Você sabe que alguém cometeu ou sofreu uma ação verbal. Todavia, você não sabe quem é essa pessoa. Então, se você não sabe quem é a pessoa, você não pode, de fato, determinar o sujeito. Por isso nós falamos do sujeito indeterminado. Mas olha só, uma coisa você não pode esquecer. Assim como o sujeito oculto, o sujeito indeterminado, ele não pode ter termos que vão representar o sujeito, nem em orações anteriores. Então, vou jogar aqui para vocês um períodozinho composto para vocês compreenderem melhor. Vamos trabalhar com dois verbos, tá? Os jogadores conquistaram o título, comemoraram por toda a noite. Eu até imagino que time foi esse, mas vou me calar. Olha lá, galera, tem aqui o verbo conquistaram, certo? E tem também o verbo comemoraram. Opa, dois verbos principais. Então eu compreendo que eu tenho um período composto, ou seja, mais de uma oração, não é mesmo? Beleza, vamos lá. Os jogadores conquistaram o título. Quem é que conquistaram o título? Opa, os jogadores. Os jogadores é meu sujeito, eu tenho um núcleo de jogadores. Automaticamente um núcleo só, eu sei que eu tenho um sujeito simples, não é mesmo? Beleza, mas olha só, pulando para a outra oração, nós temos comemoraram por toda a noite. E eu posso fazer a mesma perguntinha para o verbo. Quem é que comemoraram por toda a noite? Opa, olha só, a resposta estará na primeira oração, os jogadores. Veja bem, o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Todavia, quando eu faço uma perguntinha para o verbo, eu vou obter a resposta em outra oração. E essa resposta me traz simplesmente um núcleo. Então, automaticamente aqui eu tenho um sujeito simples, não um sujeito indeterminado. Então, se liga, veja bem, para ser sujeito indeterminado, nós teremos duas situações. Isso você não vai errar, é moleza. Só pega na dica do professor. A primeira situação diz que o verbo deve estar isolado na terceira pessoa do plural. Lembrando que eu não posso ter nenhum termo que represente, certo? Aí o meu sujeito. Então nós podemos pegar neste exemplo aqui. Deixa eu dar só uma voltinha bem para esse lado para você pegar melhor. Olha só, comemoraram por toda a noite. Beleza, eu tenho aqui o verbo comemoraram. Vamos lá. Circula o verbo. Análise sintática, você já sabe, começa no verbo. Não é essa parada não, pelo amor de Deus, não é mesmo? Olha lá, vamos fazer a perguntinha para achar o sujeito, aquela perguntinha tradicional, não é mesmo? Lembrando que tu pode jogar uma expressão interrogativa, coisa linda, né? Ou então você pode jogar isso um pronomezinho interrogativo. Expressão. Quem aqui comemoraram por toda a noite? Pronomezinho interrogativo. Quem comemoraram por toda a noite? Veja bem, você não tem a resposta, não está expresso na oração quem cometeu a atividade de comemorar, porém pela desinência você vai descobrir esta pessoa aqui. Eu não posso falar, ele comemoraram, eu não posso falar, tu comemoraram, porém, né, dando uma viagem pelos pronomes aí, pelas pessoas gramaticais, eu posso falar, eles comemoraram. Veja bem, você achou eles, mas olha só, quem é que comemoraram por toda a noite? Eles quem? Eles é muita gente. Você sabe que alguém, pessoas cometeram a atividade de comemorar.
Porém, nesta forma, você não sabe identificar de fato as pessoas. Então, se você não consegue identificar de fato as pessoas, você acha que a pessoa verbal na terceira pessoa do plural, entenda, você terá, neste caso, um sujeito indeterminado. Beleza? Olha só, vamos pegar nesse exemplo aqui novamente. Ligaram para você. Eu tenho o verbo ligaram, tranquilo? Verbo ligaram. Vou fazer aquela velha perguntinha marota. Quem é que ligaram para você? Quem? Ah, não sei. Pela desinência, eu acho, eles, não é mesmo? Olha lá, eles ligaram. Eles quem? Eles é muita gente, galera. Você sabe que alguém cometeu a atividade ou ação de ligar? Todavia, você não consegue identificar quem é essa pessoa. Se você não identifica de fato a pessoa, compreenda, você vai ter um sujeito indeterminado. Sussa, tranquilo? Então vamos aí para a segunda situação. Então aí, continuando agora na segunda situação, que você vai ter sujeito indeterminado. Veja bem, agora que eu vou voltar no verbo na terceira pessoa do singular. Mas olha só, será sujeito indeterminado quando você ter essas situações aqui. Se liga, verbo transitivo indireto mais pronome ser, vamos botar aqui mais preposição, vou até abreviar aqui, abreviei. Outra situação, verbo intransitivo mais o pronome ser. E outra situação, verbo de ligação mais pronome ser. Professor, o que você está falando em pronome ser? Galerinha, presta atenção. Neste caso, quando nós temos sujeito indeterminado, o ser será chamado, certo? De índice de determinação do sujeito, certo? Então, beleza. Mas tome muito cuidado. O professor colocou aqui as situações que nós teremos sujeito indeterminado, esses tipos de verbo, essas predicações de verbo. Olha só, quando você tem um verbo transitivo direto no começo da sua oração, mais a partícula ser, entenda, você não terá sujeito indeterminado, beleza? Vamos nessa, olha só. Vendem-se fuscas velhas. Vamos entender. O verbo é esse aqui, né? Tranquilo, vamos lá. Vendem-se. Vamos fazer a perguntinha. Quem é que vende-se fuscas velhos? Essa pergunta pode embolar um pouco a sua cabeça, mas presta atenção. É interessante você julgar primeiro o tipo de verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Novamente, quem vende, vende o quê? Algo. Eu tenho um verbo transitivo direto. E que algo é vendido, está sendo vendido? Galera, fuscas velhos, isso aqui, neste caso, vai ser, olha só, ou seja, verbo transitivo direto, quem é que está sendo vendido? Nesse caso aqui eu terei o sujeito simples. Professor, como assim? Olha só, toma muito cuidado com verbos transitivos diretos no começo da sua oração. Porque veja bem, vocês lembram que nós entendemos aquela questão de oração inversa? A oração está inversa, nós podemos trocar. Olha só, isso aqui é o meu sujeito. Eu posso dizer que fuscas velhos são vendidos. Nós temos uma situação de passividade verbal, algo que nós vamos aprender aí no bimestre que vem, beleza? Então essa oração está na ordem inversa. Jogando para a ordem direta, eu posso dizer que fuscas velhos são vendidos, beleza? Tranquilo? E o ser, neste caso, vai trabalhar como partícula apassivadora, não como índice de indeterminação do sujeito. Beleza, galera? Então, olha só, vamos voltar para a situação aqui, quando nós teremos, de fato, sujeito indeterminado. Com verbo transitivo direto, mais a partícula ser, trabalhando como índice de determinação do sujeito, e mais preposição. Olha só, necessita-se, professor, de jogadores, né? Nós temos esse verbo aqui. Quem é que necessita? Quem? Você não consegue entender, você não consegue achar. Olha só, se você for trocar, inverter essa oração, não é possível. De jogadores é necessitado. Opa, isso não existe. Por quê, galerinha? Eu não posso começar núcleo de sujeito com a presença de preposição. Este verbo aqui é um verbo transitivo e indireto. Quem necessita, necessita de algo. Automaticamente, de jogadores, é o meu
objeto indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, mais a partícula ser e preposição, entenda, nós teremos um sujeito indeterminado. Quem é que necessita? Você não sabe. Alguém necessita. Você sabe que alguém está necessitando, mas você não conhece essa pessoa, sujeito indeterminado. Mesma situação com verbos intransitivos. Vive-se bem no campo. Olha só, eu tenho um verbo intransitivo, mais a partícula ser. Quem é que vive-se bem no campo, certo? Olha só. Você sabe que alguém vive bem neste campo, no campo, certo? Mas você não consegue determinar de fato. Então, se você tem um verbo intransitivo, automaticamente você vai ter aqui, professor, um sujeito indeterminado. Mesma situação com verbos de ligação, beleza? Olha o era-se feliz, o era é um verbo de ligação. Eu tenho o era mais juntamente com a partícula ser. Quem era-se feliz? Você sabe que alguém era feliz, certo? Porém, você não conhece essa pessoa, você não consegue identificar de fato sujeito indeterminado. Então entenda, verbo isolado na terceira pessoa do singular só não será sujeito indeterminado se esse verbo for um verbo transitivo direto, porque ali nós teremos uma situação, uma oração na sua ordem inversa e automaticamente uma situação de passividade verbal. Mas para estes casos aqui, nós teremos sujeito indeterminado. Beleza, galera? Olha só, vamos para o último tipo de sujeito. Oração sem sujeito. Isso acontece justamente porque a oração é só formada de predicado. Mas calma aí, professor. Eu lembro que o senhor falou que o sujeito é um termo essencial da oração. Ou seja, para que exista uma oração, na sua estruturação, nós temos a necessidade de um sujeito e de um predicado. Olha só, galera, por que isso acontece? Vamos tentar entender. Porque nós vamos trabalhar com verbos impessoais. Olha só, verbos impessoais, eu não coloco pessoa neste verbo. Se eu não coloco pessoa no meu verbo, entenda, eu não vou colocar sujeito. Eu não consigo jogar um núcleo, puxar um núcleo, certo? Então, automaticamente, eu não terei sujeito. Beleza? Olha só, vamos começar a entender. Quais são os verbos impessoais? Lembrando, se o verbo é impessoal, eu não coloco sujeito e eu não crio ali nem concordância. Porque o verbo é impessoal, eu não vou criar concordância. É simples demais. Isso aí você já entendeu quando você for estudar verbos. Vamos lá. Primeira situação. Verbos que identificam verbos que identificam fenômenos da natureza, não é mesmo? Olha só. Nevou, vou pular para cá para ficar melhor. Nevou na cidade do Gama. Veja bem. Qual que é o verbo? Nevou. Quem é que nevou na cidade do Gama? Olha só. A neve? Fala sério, não tem como, isso não existe, né? É até um certo problema, nevar na cidade do Gama, né? Você já tem duas loucuras, né? A neve não vai nevar, e não vai nem nevar na cidade do Gama. Mas tá criando para cá, não importa. Olha só, o verbo nevou, ele identifica um fenômeno da natureza. Se ele identifica um fenômeno da natureza, minha oração é uma oração sem sujeito, tá vendo? Conhecido também pela antiga gramática como sujeito inexistente. Beleza, galera? Olha a segunda situação. Verbo haver no sentido de existir. Sinônimo de existir. Olha só. Há poucos jogadores de qualidade. Eu tenho aqui o A, certo? Presta atenção. Neste caso é um verbo impessoal, então eu não posso falar poucos jogadores, né? Porque eu não vou criar concordância. Veja bem, a maioria das pessoas complicam isso aqui. O que há? Poucos jogadores de qualidade. Não será o seu sujeito. Há isto, poucos jogadores de qualidade. Neste caso, tudo isso aqui vai ser o complemento deste verbo. Então, automaticamente, um objeto, certo? Estou falando de um objeto direto. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Automaticamente, se é um verbo impessoal, entenda, você terá aí uma oração sem sujeito. Beleza? Sussa? Tranquilo? Vamos nessa. Olha a terceira situação. Verbo haver e fazer indicando tempo. Se eu tenho esses verbos impessoais e eles vão indicar tempo, automaticamente entendo uma oração sem sujeito. Faz alguns anos que eu me mudei daquela cidade. Olha o verbo aqui, fazer, neste caso indicando tempo. Faz alguns anos, né? Puxando para esse termo aqui, você já identifica que neste caso o verbo está identificando tempo. Olha só. Se o verbo é impessoal, você não vai criar concordância. Não é correto dizer
Fazem alguns anos que eu me mudei para aquela cidade, me mudei daquela cidade, né? Então, automaticamente, verbo fazer, indicando o tempo, eu vou ter uma oração, vou botar aqui até virar sem sujeito. Beleza, galera? Tranquilo? Sussa? Olha a quarta situação para a gente terminar isso aí. Novamente, um verbo impessoal. O verbo ser também pode ser um verbo impessoal. Ele será um verbo impessoal quando ele indica tempo, tá bom? Olha lá. É tarde demais. O verbo é, né? O verbo ser está indicando o tempo. Se indica tempo, entenda. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Beleza, turminha? Olha só. Terminamos a nossa aula. Eu vou disponibilizar uma atividade para você sobre esse conteúdo, tá bom? E vou mandar alguns materiais para você também, beleza? Espero que vocês tenham entendido. E a saudade aqui tá grande demais. Manda um abraço para todo mundo. Falou, galerinha. Tchau, tchau.